Graça e paz, queridos irmãos em Cristo Jesus. As misericórdias do Senhor se renovaram e eis que surge um novo dia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa graça de nosso Deus e com ele a preciosa oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva corrigida diante de nosso Senhor, inspirando-nos na declaração de dependência mais radical e no fundamento mais seguro para a jornada diária, registrado pelo salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, no Salmo 141, versículo 8, "Mas os meus olhos estão postos em Ti, ó Jeová, Senhor. Em Ti confio, não desampares a minha alma." Que ajuste de foco, que declaração de dependência, que âncora inabalável para começar o nosso dia. Esse texto não é um mero suspiro de desespero, mas um grito de guerra espiritual. O salmista, muito provavelmente em um contexto de perseguição implacável, cercado por armadilhas e pela maldade de homens que tecem o engano, oferece um antídoto poderoso contra os venenos mais letais e paralisantes da alma humana, o medo, a distração e o desespero. Ele nos força a confrontar uma verdade fundamental que define o sucesso ou o fracasso de nossa caminhada, a direção do nosso olhar. Em meio a um cenário de perigos visíveis e invisíveis, a única estratégia de sobrevivência e avanço do salmista é um ato deliberado de vontade. Desviar o olhar das ameaças ao redor para fixá-lo firmemente na única fonte de esperança e poder. "Mas os meus olhos estão postos em Ti." O "mas" aqui é a dobradiça sobre a qual a porta da vitória se abre. Ele contrapõe a realidade das circunstâncias com a realidade superior de Deus. A profundidade espiritual desta declaração reside na sua simplicidade e na sua abrangência. Fixar os olhos em Deus não é um ato místico ou passivo, é uma disciplina ativa e uma escolha consciente. Significa que, antes de avaliarmos o tamanho dos nossos problemas, reconhecemos a imensurável grandeza do nosso Deus. Antes de calcularmos nossos recursos limitados, adoramos ao dono de todos os recursos. Antes de nos atermos aos nossos planos e estratégias, submetemos nossa mente àquele que conhece o fim desde o começo. A declaração continua: "Ó Jeová, Senhor." Aqui, o salmista invoca o nome pactual de Deus, Jeová, Yahvé, o Deus que se relaciona, que cumpre promessas, e o título de soberania, Senhor, Adonai, o mestre absoluto, o governante sobre tudo e todos. É um reconhecimento de que aquele para quem ele olha não é apenas poderoso, mas é pessoalmente comprometido com o seu bem-estar. Em seguida, ele traduz esse olhar em atitude: "Em Ti confio", ou em outras traduções, "Em Ti me refugio." A confiança é a consequência natural de um olhar bem direcionado. Não se pode confiar em quem não se vê. Ao manter o foco em Deus, a alma encontra o seu lugar seguro, sua fortaleza inexpugnável contra as tempestades da vida. Portanto, viver a verdade desta passagem é viver com o coração orientado por uma bússola divina. É um chamado para uma reorientação radical do nosso foco a cada manhã. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta das armadilhas e dos desafios do dia. Pelo contrário,
Ela nos dá o poder e a autoridade para superá-los, mantendo nosso olhar fixo no Autor e Consumador da nossa fé. Ser um vencedor em Cristo é saber que, embora as tarefas sejam grandes, maior é aquele que está em nós. É entender que, embora os planos possam parecer complexos, simples é o caminho da dependência. Nossa vitória não deriva da clareza do nosso caminho, mas da clareza da nossa visão de quem é Deus. Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar a ansiedade pela adoração, a distração pelo foco e a busca frenética por controle pela paz, que vem de se saber abrigado no Altíssimo. A soberania de Deus não é uma doutrina abstrata, é a realidade concreta na qual nossos olhos devem repousar, garantindo que tudo o que planejamos, quando alinhado a Ele, encontrará seu poder para se realizar. Talvez você esteja acordando nesta manhã sentindo-se esmagado pela sua lista de tarefas, pelas pressões do trabalho, pelas incertezas do futuro. Talvez seus olhos tenham se fixado nos seus medos, nas suas limitações, nas palavras negativas que foram lançadas contra você. Talvez a voz da ansiedade esteja gritando que você não é capaz, que o dia será longo demais, que os obstáculos são intransponíveis. Hoje, esta oração será um ato deliberado de realinhar nosso olhar. Será um momento de desviar o foco das circunstâncias que nos cercam e fixá-lo no Deus que nos sustenta e governa sobre todas elas. Que elas sejam colírio para seus olhos cansados, um capacete da salvação para sua mente distraída e a espada do Espírito para o seu dia. Agora, respire fundo, descanse seu coração e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando e se apossando da vitória que vem de manter os olhos no Senhor. Agora, vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, soberano Rei do Universo, aquele que se assenta sobre um alto e sublime trono, mas que inclina os seus ouvidos ao clamor dos seus filhos hoje, neste novo dia, nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nosso coração transborda de adoração, não primariamente pelo que Tu podes fazer por nós, mas pelo Deus magnífico, temível e absolutamente confiável que Tu és. Antes de qualquer súplica, queremos Te exaltar. Tu és o Deus Todo-Poderoso, para quem nações são como um pingo no balde e as ilhas como um grão de areia. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Reconhecemos a Tua soberania absoluta sobre cada plano que fazemos, cada passo que damos, cada desafio que enfrentamos. Cada respiração que tomamos é um testemunho do Teu poder sustentador e do Teu governo gracioso. Te louvamos porque a nossa estabilidade não repousa na firmeza do chão que pisamos, mas na constância do Teu caráter imutável. Te exaltamos pela Tua onipresença, que nos garante que, para onde quer que formos hoje, Tu estarás lá. Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã são a prova de que nosso olhar desviado de ontem não anula a Tua disposição em ser o nosso foco hoje. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia, não com uma mentalidade de vítimas das circunstâncias, mas com a mentalidade de herdeiros do Rei, cujos olhos estão fixos na corte celestial. Obrigado, Pai, porque nossa vitória não está na ausência de batalhas, mas na certeza da Tua presença em meio a elas. Tu és o Deus cujo poder é perfeito, presente e pronto para agir em favor daqueles que em Ti confiam. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de Teu Filho Jesus Cristo. Ele é o nosso foco supremo, o exemplo perfeito de uma vida vivida com os olhos postos no Pai. É através dele, o autor e consumador da nossa fé, que temos acesso direto ao Teu trono de graça, para recebermos a força e a direção que o mundo não pode oferecer. A Sua ressurreição é a prova definitiva de que o Teu poder é maior do que qualquer armadilha,
qualquer inimigo, qualquer morte. Confiamos que, por estarmos unidos a Ele, o mesmo Espírito que o guiou e sustentou opera em nós hoje, nos capacitando a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Ele. Por isso te adoramos com todo o nosso ser. Queremos te agradecer pelo acesso que temos à tua presença, pela identidade que temos como teus filhos vitoriosos e pela paz que está disponível para nós. Cremos que neste dia andaremos de cabeça erguida, com os olhos fixos em ti, prontos para ver o teu poder realizar o impossível. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a tua perfeição, o teu poder inigualável e a tua santidade que nos convida a uma confiança total. Diante do esplendor do teu ser e do convite claro para fixarmos os nossos olhos em ti, somos confrontados com nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a tua graça, nossa tendência natural é a distração, o medo e a autossuficiência. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao teu trono de graça para confessar nosso pecado de um olhar errante. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que fixamos os nossos olhos nos problemas, dando a eles uma dimensão maior do que a tua. Confessamos que passamos mais tempo analisando as dificuldades do que meditando na tua grandeza. Perdoa-nos por permitirmos que as circunstâncias ditem nosso humor e nossa fé, por olharmos para as ondas do mar revolto em vez de mantermos o olhar em ti que andas sobre as águas. Perdoa-nos pela semente da incredulidade que brota quando desviamos nosso foco de ti. Confessamos o pecado da autossuficiência, buscando segurança e direção em nossas próprias capacidades e planos. Perdoa-nos, Pai, por colocarmos nossa esperança na solidez da nossa estratégia, na nossa inteligência, na nossa rede de contatos ou em nossa força de vontade, por construirmos nossos pequenos altares nos montes da arrogância e do orgulho, esperando que nossa própria competência nos salve dos desafios e das incertezas, quando somente Tu és a nossa rocha e a nossa torre forte. Confessamos que damos mais crédito às vozes do medo e da dúvida do que à tua voz firme que nos chama a confiar. Cada vez que a ansiedade nos domina, revelamos que nossos olhos não estavam postos em ti. Derramamos diante de ti a nossa confissão sobre o pecado da distração. Confessamos nossa fraqueza em permitir que coisas triviais e preocupações secundárias roubem nossa atenção da tua presença e dos teus propósitos. Perdoa-nos, Senhor, por gastarmos horas com entretenimento vazio, notícias que geram pânico e conversas infrutíferas, e minutos em tua presença. Perdoa-nos por sermos mais influenciados pelas tendências do mundo do que pelas verdades da tua palavra. Nossa alma se sente desamparada, não porque tu nos abandonas, mas porque nós nos distraímos de ti. Confessamos o pecado da comparação, que é o ato de desviar os olhos de ti para fixá-los na vida, nas conquistas e na jornada de outras pessoas. Quando olhamos para os lados com inveja ou com sentimento de inferioridade, confessamos que duvidamos da tua sabedoria e do teu plano soberano e perfeito para a nossa própria vida. Perdoa-nos por essa visão horizontal que nos impede de ter a visão vertical que nos alinha contigo. Perdoa-nos por não nos alegrarmos com os que se alegram e por permitirmos que a comparação roube nossa paz e nosso propósito. Com o coração arrependido, confessamos que, embora tenhamos o Rei do Universo como nosso Pai e defensor, muitas vezes vivemos como órfãos espirituais, assustados e perdidos. Temos acesso à sabedoria infinita, mas vivemos confusos por nos concentrarmos no barulho do mundo.
Perdoa-nos por não nos apropriarmos do nosso privilégio, por não usarmos a arma da adoração focada e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para andar em vitória e propósito. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa capacidade de manter o foco, mas na obra perfeita do nosso Salvador, Jesus Cristo, que jamais desviou o olhar do propósito pelo qual veio. Pedimos que o sangue de aquele que nos amou e se entregou por nós nos purifique de toda distração, de todo medo, de toda autossuficiência e de toda incredulidade. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração focado e confiante. Renova dentro de nós um espírito de dependência e coragem inabalável. Restitui-nos a alegria da nossa salvação, que é o nosso verdadeiro norte, e a ousadia que vem do Teu Espírito. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, não em nossa capacidade, mas no Teu poder soberano que opera através de nós quando nossos olhos estão em Ti. Ajuda-nos a nos despir do velho homem de olhar errante e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos vitoriosos que sabem para onde olhar. Ajuda-nos a pensar como vitoriosos, a falar como vitoriosos e a agir como vitoriosos, não porque os problemas sumiram, mas porque o nosso Deus é maior que todos eles. Esvazia-nos de todo pensamento que diz, eu não consigo, e enche-nos com a verdade do Teu Espírito que diz, mas os meus olhos estão postos em Ti, ó Jeová, Senhor, que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a manifestação do Teu poder em nossas fraquezas. Dá-nos a coragem de enfrentar os desafios de hoje, não como ameaças à nossa paz, mas como oportunidades para ver e declarar: o Senhor é o meu refúgio, não serei abalado. Pai amado, firmados na verdade poderosa de que, mas os meus olhos estão postos em Ti, ó Jeová, Senhor. Em Ti confio, não desampares a minha alma. Nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para pedir a remoção de todos os desafios, mas para aprender a andar na vitória que já nos foi garantida em Cristo, mantendo nosso foco nele. Queremos que esta identidade celestial se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área da nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vitoriosos que já somos, porque sabemos para onde direcionar o nosso olhar. Oramos, em primeiro lugar, para que sejamos vencedores sobre as batalhas da mente ao fixarmos nossos pensamentos em Ti. Pai, reconhecemos que a mente é o principal campo de batalha onde o foco é disputado a cada segundo. É ali que o inimigo lança as setas inflamadas da distração, da ansiedade, da dúvida e do engano. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a ser reféns de uma mente vagante e desprotegida. Nós declaramos guerra contra todo pensamento que tenta desviar o nosso olhar de Ti. Apropriamo-nos da Tua promessa em Isaías 36:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Senhor, nós queremos essa paz, nós queremos essa mente firme. Ajuda-nos a cultivar essa firmeza. Mas confessamos, Pai, que muitas vezes a nossa mente é um turbilhão de preocupações, planejamentos excessivos e medos hipotéticos, porque ela não está ancorada em Ti. Perdoa-nos por essa negligência espiritual.
Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar o dia, pedimos que o Teu Espírito Santo seja o sentinela da nossa mente. Como a Tua palavra nos instrui em Colossenses 3:2, pensai nas coisas que estão de cima e não nas que estão da terra. Senhor, ajuda-nos a praticar isso. Quando a tentação de focar no problema surgir, que o Espírito nos lembre de olhar para Ti, o solucionador. Quando a mentira da incapacidade sussurrar em nossos ouvidos, que o Espírito nos lembre da Tua onipotência. Quando a distração das redes sociais e das notícias inúteis nos chamar, que o Espírito nos impulsione a buscar a Tua face. Que a nossa primeira reação a qualquer desafio não seja o pânico, mas a oração que declara: meus olhos estão em Ti. Dá-nos a força sobrenatural que vem do Teu Espírito para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, como ensina 2 Coríntios 10:5. Cada pensamento de medo, cada semente de amargura, cada planejamento que exclui a Tua soberania, nós os submetemos a Ti agora. Ajuda-nos a substituir a ruminação de problemas pela meditação na Tua palavra. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos que a verdadeira batalha é pelo nosso foco. Se o inimigo captura nosso olhar, ele captura nossa força. Mas se nossos olhos estão em Ti, andamos em poder e autoridade. Que hoje seja um dia de vitória retumbante em nossa mente, não para nossa vanglória, mas para o louvor da Tua paz que governa. Declaramos em nome de Jesus que temos a mente de Cristo. Declaramos que nosso foco pertence ao Senhor. Declaramos que ao primeiro sinal de distração ou ansiedade, nossos corações se voltarão para o nosso refúgio celestial. Hoje, escolheremos o foco, a confiança e a paz, que pertencem aos filhos de Deus, que sabem para onde olhar. Oramos, em segundo lugar, para que sejamos vencedores na execução de nossos planos e projetos ao agirmos sobre o Teu poder soberano. Senhor, reconhecemos que Tu nos chamaste para sermos produtivos, para usarmos nossos dons e talentos para a Tua glória. Tu nos dás sonhos, planos e responsabilidades. Contudo, confessamos que muitas vezes tentamos realizar a Tua vontade com a nossa própria força. Começamos o dia com nossa lista de tarefas, confiando em nossa energia, nossa competência e nossa disciplina, e rapidamente nos vemos frustrados, cansados e desanimados, quando as coisas não saem como planejamos. Perdoa-nos pelo orgulho da autossuficiência. Nossa vitória em Cristo não é apenas uma posição espiritual, mas um poder operacional para o nosso dia a dia. Ajuda-nos, Pai, a viver a verdade de Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O segredo para planos bem-sucedidos não está na perfeição do nosso planejamento, mas na entrega contínua de cada passo a Ti. Que o ato de manter os olhos em Ti se traduza em uma conversa constante contigo ao longo do nosso dia de trabalho, de estudo, de cuidado com a família. Antes daquela reunião importante, oramos: Senhor, meus olhos estão em Ti, dá-me sabedoria. Diante daquela tarefa difícil, declaramos: Senhor, meus olhos estão em Ti, dá-me força. Quando a interrupção e o inesperado surgirem, afirmamos: Senhor, meus olhos estão em Ti, mostra-me o Teu propósito nisso. Capacita-nos a trabalhar não para Ti, mas contigo. Queremos correr a nossa carreira diária como o atleta descrito em Hebreus 12:1 e 2, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Senhor, que nossos olhos fixos em Jesus nos deem a paciência para perseverar quando os resultados demoram, a humildade para reconhecer que o poder é Teu e a coragem para tomar as decisões que glorificam o Teu nome. Que a nossa confiança não esteja no sucesso do projeto, mas na fidelidade do nosso Deus soberano. Que o Teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza e que ao final do dia possamos dizer: eu trabalhei, mas não eu, e sim a graça de Deus que está comigo. Declaramos em nome de Jesus que nossos planos para hoje estão consagrados a Ti.
Declaramos que não somos movidos pela pressão por performance, mas pelo desejo de te glorificar. Declaramos que somos vencedores sobre a procrastinação, o desânimo e a frustração, porque nossa força e nossa motivação vêm de um olhar constante para o nosso comandante, Cristo Jesus. Hoje, escolheremos o foco, a confiança e a paz, que pertencem aos filhos de Deus, que sabem para onde olhar. Oramos em terceiro e último lugar para que sejamos vencedores sobre o medo das pessoas e das circunstâncias ao encontrarmos refúgio em Ti. Pai, nós sabemos que o inimigo usa duas grandes armas para nos paralisar e desviar o nosso olhar: as pessoas e as circunstâncias. O medo do que os outros vão pensar, a intimidação por parte de autoridades ou colegas, a ameaça de perdas financeiras, o diagnóstico médico assustador, as notícias de instabilidade no mundo. Essas coisas gritam por nossa atenção e tentam nos colocar num cativeiro de pânico. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a dar a esse medo esse poder. Nós nos lembramos da Tua palavra em Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Nesta manhã, pela fé, nós escolhemos o Teu refúgio. Quando confrontados com a crítica ou a desaprovação humana, que nossos olhos se voltem para Ti, nosso aprovador. Quando as notícias econômicas trouxerem incerteza, que nossos olhos se voltem para Ti, nosso provedor. Quando a ameaça de um conflito ou de uma dificuldade surgir no horizonte, que nossos olhos se voltem para Ti, nosso defensor e torre forte. Que a verdade do nosso salmo de hoje, em Ti me refugio, se torne a nossa prática instantânea. Que o Teu refúgio não seja o nosso último recurso, mas a nossa primeira reação. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos encha com a coragem que vem de uma perspectiva correta. Ajuda-nos a ver as pessoas e as circunstâncias através das lentes da Tua soberania. Ninguém pode nos tocar sem a Tua permissão. Nenhuma circunstância pode nos destruir porque estamos escondidos em Cristo. Como disse o profeta em 2 Reis 6:6, não temas, porque mais são os que estão com nós do que os que estão com eles. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que vejamos o exército de anjos ao nosso redor. Abre os nossos olhos para que vejamos a Ti entronizado acima de todos os reinos e de todos os problemas. Que essa visão nos dê uma santa ousadia para falar a verdade em amor, para tomar decisões corajosas e viver em uma paz que o mundo não entende, a paz que vem de saber que nosso protetor é o Criador do universo. Declaramos em nome de Jesus que não somos governados pelo medo, mas pelo poder, pelo amor e pelo equilíbrio que vem do Espírito Santo. Declaramos que o temor do Senhor é o princípio da nossa sabedoria e que Ele nos livra de todos os outros temores. Declaramos que somos mais que vencedores sobre toda a intimidação e sobre toda circunstância, porque nosso olhar está fixo em nosso protetor invencível. Hoje escolheremos a coragem, a confiança e a segurança, vivendo a vitória de Cristo diante de qualquer gigante. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia não como escravos do medo ou da distração, mas como vencedores cujo olhar está fixo no alvo. Colocamos cada plano, cada tarefa, cada interação desse dia sobre a bandeira da Tua soberania. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a oportunidade de viver com o foco correto está disponível para nós a cada momento do dia. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários a seguinte declaração para afirmar essa decisão em seu espírito: Senhor, hoje meus olhos estão postos em Ti. Se você tem um pedido de oração sobre uma área específica onde precisa de ajuda para manter o foco em Deus e vencer o medo ou a distração, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade, orar uns pelos outros para que encontremos nossa força e refúgio em Cristo. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a viver com os olhos fixos no Autor da vida.
Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está vivendo sobrecarregado, ansioso ou distraído e precisa ser lembrado de onde vem o verdadeiro poder e a verdadeira paz. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé, o amor de Deus Pai, seu refúgio e fortaleza, e a comunhão do Espírito Santo, que firma sua mente e seu coração, sejam com todos vocês. Que o Senhor te livre de todo olhar errante e de todo medo paralisante. Que Ele te dê um espírito de poder, amor e equilíbrio. Que o Senhor guarde a tua alma do desamparo e te sustente com sua destra fiel. Que Ele alinhe teus planos ao seu propósito e derrame seu poder para que se cumpram para a glória dele. E que você caminhe neste dia na coragem, na paz e na vitória que só aqueles que mantêm seus olhos no Senhor podem conhecer. Em nome de Jesus, amém. Minha irmã e meu irmão, não esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser abençoado pela palavra de Deus.